Fala, torcida do Mengão, bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do líder absoluto Flamengo Malvadão, que venceu ontem o Corinthians por 2-1 lá em Itaquera. Primeiro tempo irreconhecível, mas no segundo voltou a ser o Malvadão de sempre. Flamengo líder com 54 pontos, graças aí aos tropeços do Cruzeiro, do Palmeiras, conseguiu uma vantagem de 4 pontos. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 29/9, deixando os créditos pessoal aí o canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bora pro Globo Esporte de hoje. Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando nesta rodada perfeita para o Flamengo. Domingão terminou do melhor jeito possível, virada para cima do Corinthians em São Paulo. A vantagem na liderança do Brasileirão passou agora para 4 pontos. Agora, só não foi sem sofrimento, né? A rodada estava perfeita. Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Mengão vai embora, pai. Esquece. O Vasco já tinha feito a boa contra o vice-líder Cruzeiro no sábado. E o Bahia, com esse golaço do Ademir, venceu o terceiro colocado Palmeiras em Salvador. Só que O começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. O Corinthians é muito superior a nós. muito mesmo. Logo aos 10 minutos, Yuri Alberto recebeu sozinho e acertou a trave. No rebote, Léo Pereira fez pênalti no Breno Bidon. Olha aí por esse ângulo. A cobrança, Yuri Alberto, 4 meses sem fazer gol. Cavadinha jogou na mão do Rossi. Aqui não, foi o gesto do goleiro do Flamengo para ele na sequência. Contra um goleiro que tinha acabado de ser herói numa disputa de pênaltis com 2 defesas. Aí, agora fica com essa cara aí. Era para dar uma sapatada, para tirar a zica, para recuperar a confiança. Aí. Mas aí o cara foi inventar uma cavadinha, minha gente. O Rossi já tinha até caído pro lado, pegou a bola sentadinha lá. Saiu fazendo um aqui não pro Yuri Alberto. O Flamengo não se animou com a defesa, o time dava chances pro Yuri Alberto se redimir. O Corinthians não parava de assustar. Mais uma escapada do Yuri, cara a cara contra o Rossi. Rossi! Não estava fácil para o Yuri Alberto nesse jogo não, né? Mas depois de tanta chance oferecida pelo Flamengo, uma hora ele ia fazer, né? E fez logo no início do segundo tempo, drible esperto para cima do Léo Ortiz, que ficou na saudade, e batida forte para abrir o placar. Depois da comemoração do gol, o Yuri pediu desculpas pelo pênalti perdido, né? Pois é, até chorou. Aí, emocionado. O empate veio rápido. Passe do Carrascal pro Arrascaeta. Gol! De quem nunca se cansa de encher de alegria a nação! 14º gol dele no Brasileirão, 19 na temporada. A melhor da vida dele. A virada quase saiu com Carrascal. A bola passou muito perto. Aliás, o colombiano estava inspirado. Aos 41, Plata cobrou lateral e Carrascal avançou com liberdade. Passe na medida para o Luiz Araújo, que chegou batendo de primeira. Gol! É time que tem fome de vitória. É time que tem fome de virada. 2-1 Flamengo. Felipe Luiz até se jogou no chão para comemorar. O Corinthians reclamou demais do lateral que originou o gol. O lateral era nosso, todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. É impossível isso. É impossível. E a partir daí,
acaba saindo o gol. Depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Vitória de virada para abrir 4 pontos de vantagem na liderança. Vitória depois de ser amassado no primeiro tempo. Vitória de quem quer ser campeão demais. E ainda hoje vou relembrar aqui umas cavadinhas que deram errado, parecidas com essa aí, fica a dica. Essa nova dupla, hein? Carrascal e Arrasca. Contra o Corinthians foi a primeira vez que eles foram titulares juntos, deu certo. 1 gol pro Arrasca, 2 assistências pro Carrascal. Muita qualidade, isso vai ser um inferno pros adversários, hein? Já no Maracanã teve clássico. Mas, né, Raíssa, o São Paulo também tá com dificuldade no ataque, né? Não tá fácil para ninguém esse Campeonato Brasileiro, não. Bom trabalho para vocês aí que já estão lá no Morumbi. E fica o convite refeito aqui do jogo transmissão do Sport TV e do Premier, com aquecimento começando às 7 da noite e bola rolando às 8 horas da noite. Agora a gente vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui no telão. Para falar do Flamengo, né, gente? O Flamengo se deu muito bem, porque venceu de verdade o Corinthians e todo mundo que está embaixo perdeu. Cruzeiro, que não tem jogo para ser disputado, né? Disputou todos, o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então, o Flamengo venceu o Cruzeiro, perdeu do Vasco, o Palmeiras perdeu do Bahia, Mirassol perdeu do Atlético Mineiro, Botafogo perdeu no clássico contra o Fluminense. Então, o Flamengo acaba criando uma mini gordurinha ali, muito importante ainda, considerando o jogo a menos. Então, vou trazer o Bruno Halp, que está acompanhando esse dia seguinte do Flamengo e dessa rodada absolutamente perfeita. E um tempo aí para o Felipe Luiz se preparar, né, descansar os seus jogadores, porque o jogo contra o Cruzeiro, aliás, é um jogo contra o Cruzeiro, né, jogo de 6 pontos, é só na quinta-feira, meu amigo. Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon. Pois é, fazia tempo que o torcedor rubro-negro não começava uma segunda-feira tão folgado na liderança do Campeonato Brasileiro, com a vitória sobre o Corinthians e as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo abriu 4 pontos em relação aos mineiros, com um jogo a menos, e 5 pontos em relação aos paulistas, com um jogo a mais em relação ao Palmeiras. Lembrando, quinta-feira, essa decisão no Maracanã, 8h30 da noite, tem Flamengo e Cruzeiro. Bom, hoje o dia aqui no Ninho de Urubu é de folga para os jogadores que representam amanhã. Atenção ao Léo Pereira, que deixou o campo ontem com uma pancada no pé direito, vai ser reavaliado. O Vinha não deve preocupar para quinta-feira, ele que foi substituído ontem em São Paulo em função de um problema estomacal. O Vinha, que foi uma das novidades no time titular do Felipe Luiz ontem contra o Corinthians, ao lado do Emerson Royal, De La Cruz, Bruno Henrique e Carrascal. O Carrascal, aliás, começando pela primeira vez uma partida ao lado do Arrascaeta, numa nova função, partindo da direita para o centro do campo, mas esse time não funcionou no primeiro tempo. Aliás, fazia muito tempo que a gente não via um Flamengo tão dominado nos 45 minutos iniciais. O time mal conseguiu finalizar e ainda contou muito com a ineficiência do ataque do Corinthians, estampado naquele pênalti batido com cavadinha do Yuri Alberto. Aliás, 8ª cobrança defendida pelo Rossi em 21 cobranças com a camisa rubro-negra. O Flamengo, que voltou muito melhor para o segundo tempo, e apesar do gol muito cedo do Yuri Alberto, conseguiu dominar o jogo bem ao seu estilo, com troca de passes, chegadas à frente. E o Arrascaeta acabou empatando o jogo, consolidou 19 gols nessa temporada, já é a temporada mais artilheira dele com a camisa rubro-negra, 24 participações em gol no Campeonato Brasileiro, também lidera o campeonato nesse quesito. Mais tarde, o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória, esse gol que foi o número 100 do Flamengo, o gol de número 100 do Flamengo nessa temporada em 55 jogos. Ano passado, o time chegou a essa marca de 100 gols em 65 jogos. Está aí a diferença para o ano de 2025. Detalhes desses 2 gols de ontem para 2 assistências do Carrascal. O colombiano foi muito elogiado pelo Felipe Luiz após a partida, como um jogador de visão de jogo, que abre espaços, conecta os companheiros. Fica agora a dúvida como vai ser o aproveitamento do Carrascal quinta-feira, nesse jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Técnico Felipe Luiz, que completou 1 ano no cargo nesse fim de semana, já projetou essa decisão contra o Cruzeiro, falou que não tem nada de revanchismo em função da derrota no primeiro turno,
tratou muito de elogiar o trabalho do Leonardo Jardim e disse que vai tentar isolada do Campeonato Brasileiro, competição que o Flamengo não perde há 11 rodadas. Joana, minha amiga, um grande abraço, uma boa semana pra gente. Para você também, muito boa semana, só começando, né, meu amigo? E é isso, o Flamengo tá fazendo o que um time campeão precisa fazer. Dar conta das dificuldades. É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Corinthians de virada, pessoal. Grande partida aí, principalmente no segundo tempo. Já que no primeiro, né, o Flamengo estava irreconhecível ali, domínio amplo do Corinthians no primeiro tempo, mas no segundo tempo a história foi diferente, né? Mengão 2-1 no Corinthians. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Cruzeiro tropeçaram e o Flamengo fez o seu dever de casa. Agora bora pro conteúdo. É o seguinte, na última quarta-feira nós noticiamos: o Flamengo teve uma importante vitória nos bastidores. O clube havia entrado com uma liminar contra a Libra e hoje a desembargadora Lúcia Helena de Passo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu em favor do Flamengo em ação movida contra a Libra que a TV Globo deposite em juízo os valores devidos a todos os clubes integrantes da Libra pelos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu expliquei por que essa vitória foi considerada importante. Porque a medida evita prejuízos adicionais ao Flamengo na repartição das receitas destinadas aos clubes pela audiência que geram. A TV Globo já havia sido notificada. E aí, quando eu noticiei isso, eu vi que teve jornalista dizendo: eu duvido que o Flamengo iria fazer isso, isso não deve ser verdade. Como é que o Flamengo vai bater de frente com todos os clubes da Libra? Pois é, dito e feito. Duvidaram da informação do Vene Casagrande, aqui do canal Vene Casagrande, e ontem, sábado, vários clubes emitiram um comunicado oficial contra a atitude do Flamengo de ter entrado na justiça e ter bloqueado esse dinheiro da receita dos clubes referentes à Libra. Santos, São Paulo, Palmeiras, Bahia, todo mundo emitindo um comunicado contra a ação do Flamengo. E por que o Flamengo fez isso? Em resumo da ópera, a nova gestão, a gestão do BAP, quando assumiu, percebeu que o acordo feito pela antiga gestão, pela gestão do Rodolfo Landim, faria o Flamengo deixar de ganhar pelo menos 100 milhões de reais. Então o BAP entendeu o seguinte: beleza, esse acordo aqui eu não quero, eu não concordo com isso, então eu vou bater de frente. E está batendo de frente. O BAP está mostrando para os seus torcedores e para todos que não vai aceitar qualquer coisa. E ele não vai aceitar. Isso é uma informação. Ele vai bater de frente, sim. Ah, mas isso faz com que o Flamengo não seja querido por os outros clubes. Gente, o Flamengo tem que pensar nele, porque os outros clubes estão pensando neles. Engraçado, né, São Paulo? Você emitiu um comunicado oficial dizendo que já tinha um acordo. Vem cá, por que você não fala sobre a Taça das Bolinhas? Por que você não fala sobre a Taça das Bolinhas? Sendo que lá em 87 você sabia que também tinha um acordo. Ô, vem aqui, dá uma olhada nisso aqui, corre aqui. Ó, tem gente que... É muito fácil quando você olha para os seus próprios interesses e depois emite um comunicado oficial. O único comunicado que eu vou, entre aspas, respeitar aí é o Palmeiras, porque, teoricamente, o Palmeiras também seria beneficiário, mas o Palmeiras está saindo na briga pelos outros clubes. Beleza. Se está certo ou errado, aí é uma outra história. Agora, o São Paulo emitiu um comunicado oficial dizendo que já tinha um acordo. Por falar em acordo, devolve a Taça das Bolinhas, ó, de 87. Gente, na boa, o BAP está certo. O Flamengo não pode ser prejudicado. O Flamengo não pode ser prejudicado. A antiga gestão fez uma besteira nesse acordo e o BAP está tentando corrigir essa besteira. Tá certo o BAP, que continue batendo de frente mesmo. É o malvadão, é assim que o Flamengo está sendo chamado pelos outros torcedores e pelos próprios torcedores do Flamengo. É o malvadão batendo de frente com todo mundo e sempre será assim. Cada um olhando para os seus próprios interesses.
Não adianta. O Flamengo está olhando para o interesse dele e os outros clubes também estão olhando para os seus respectivos interesses. A ver quem vai ganhar essa queda de braço. Vamos falar agora de Flamengo e Corinthians, nesse domingão, 8h30 da noite, na Arena Neoquímica. E nós apuramos o time do Corinthians que vai a campo e a forma como eles vão atuar em campo. Hugo Souza, Hugo Neneca, cria do Flamengo, no gol. O lateral direito Mateuzinho, também cria do Flamengo. Aí os dois zagueiros, André Ramalho e Gustavo Henrique, que já passou pelo Flamengo. Lateral esquerdo será Matheus Bidu. E aí o primeiro volante será o Ranielli, o Maicon, o José Martins e o Breno Bidon será o meia. E a dupla de ataque, Yuri Alberto e Guinegão. Só que o que nós apuramos, que durante a atividade preparatória para pegar o Flamengo, o Dorival Júnior fez uma linha de 5, recuando o Ranielli, fazendo com que o Ranielli atue como zagueiro quando o Flamengo estiver com a bola. Ou seja, eles vão fazer uma linha de 5. E por que o Dorival vai fazer isso? Porque o Dorival, na leitura de jogo dele, nos estudos dele, percebeu que quando o Flamengo encara uma linha de 5 muito bem postada, muito bem treinada e com isso se defendendo bem, o Flamengo tem muitas dificuldades de quebrar essa linha adversária, de infiltrar o setor defensivo do adversário. Então, assim, Dorival Júnior vai montar o Corinthians para pegar o Flamengo. E o Flamengo, como é que vai ser montado pelo técnico Felipe Luiz? Gente, semifinais da Libertadores. Você, torcedor do Flamengo, que quer se planejar para ir à Argentina ver Racing Flamengo, papel e caneta na mão, se liga aí. Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, LDU e Palmeiras, dia 23, tá? Numa quinta-feira. E Flamengo e Racing, dia 22, numa quarta-feira. Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, por conta da campanha, que a campanha do Racing foi melhor na fase de grupos. E o jogo da volta do Flamengo, Racing Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira. E Palmeiras LDU no dia 30, numa quinta-feira. Jogos do Flamengo com transmissão da TV Globo e da Paramount, e jogos do Palmeiras com transmissão da ESPN. Todos os jogos serão disputados às 9h30 da noite, horário de Brasília. Pegou aí, torcedor? Vou repetir, hein? Jogo de ida, Flamengo e Racing, Maracanã, dia 22, numa quarta-feira, 9h30 da noite. E o jogo da volta, Racing Flamengo, dia 29, também numa quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. Ó, o Flamengo informou melhorias no Maracanã, no gramado do Maracanã, hein, galera? Teve uma nota oficial aí do Flamengo dizendo o seguinte: o Maracanã iniciou nesta semana um processo de descompactação do gramado do estádio. A medida tem como objetivo preparar o campo para a intensa carga de jogos dessa reta final de temporada, tornando-o mais macio, o que contribui para a qualidade do espetáculo em campo. O procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo, prontamente atendida pela administração do estádio. As imagens registradas durante a ação ilustram o trabalho realizado para garantir melhores condições de jogo. Eu não vou botar as imagens aqui porque eu tenho medo de, enfim, levar uma advertência do YouTube. Não sei como é que funciona essa questão de imagem, então prefiro não arriscar. Porém, tem lá no meu Twitter, @VineiCasagrande, e no meu Instagram também, @VineiCasagrande. O que me chamou a atenção foi o seguinte: o procedimento foi uma demanda do Clube de Regatas do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense, que é outro clube parceiro aí, pelo visto, não teve essa demanda. E por falar em gramado do Maracanã, gente, a gente passou muito tempo criticando o gramado do Maracanã. E quando eu falo a gente, nós jornalistas criticávamos, porque os jogadores que atuavam lá criticavam. E agora parou a reclamação, ou seja, melhorou o gramado. E se melhorou, nós temos que elogiar. Na hora da crítica a gente critica, na hora do elogio temos que elogiar. Então parabéns aí aos responsáveis por ter melhorado o gramado do estádio, que não ter recebido mais crítica, pelo contrário. Tem muita gente, inclusive, elogiando as condições do gramado nos últimos meses. Ó, galera, desgaste preocupa e o Flamengo deve rodar o elenco nos próximos 3 jogos, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, antes da data FIFA. Contra os Estudiantes, por exemplo, na quinta-feira, vários jogaram no limite. Plata foi avaliado antes da partida, Jorginho seria substituído antes, mas só ficou até o fim por causa das cobranças de pênaltis. Saul vem jogando na base de sacrifício também, pelo que eu soube.
Então, torcedor rubro-negro, já se prepare. Você que gosta de criticar tudo, se prepare, porque não vai ser força máxima nesses 3 próximos jogos antes da data FIFA. E por falar em data FIFA, rapaz, vocês não sabem o que a CBF fez, gente. A CBF simplesmente marcou o jogo do Flamengo contra o Botafogo, um clássico, para um dia após a data FIFA de outubro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O jogo será no Newton Santos, dia 15 de outubro, que o Botafogo é o mandante, numa quarta-feira, 7h30 da noite, um dia após a data FIFA. O Flamengo sempre tem vários jogadores convocados, jogador, inclusive, que vai ter que viajar para muito longe. Eu não lembro agora, mas a seleção uruguaia vai jogar muito longe, a logística vai ser péssima. Então, assim, para que fazer isso, CBF? Aí o torcedor do Flamengo reclama, dizendo que a CBF quer atrapalhar a vida do Flamengo. Vocês falam, mas o Flamengo reclama de tudo, mas parece que faz de sacanagem, né? Enfim, fica aí a informação para vocês. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, um abraço e fui! É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Flamengo tem mais de 50% de chances de ser campeão brasileiro. O rubro-negro lidera a competição com 54 pontos e 4 a mais que o vice-líder Cruzeiro. Com apenas 2 derrotas em 24 jogos, o Flamengo vai caminhando a passos largos na busca pelo título do Brasileirão 2025. O time mineiro tem 50 pontos em 25 jogos, enquanto o Alviverde fez 23 jogos e soma 49 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o time comandado por Felipe Luiz tem 52,9% de probabilidade de conquistar o caneco ao final da temporada. O Palmeiras vem logo atrás com 30% de chances, enquanto o Cruzeiro aparece com 15%. E aqui tá, né, pessoal, a tabela que eles fizeram. Flamengo 52, Palmeiras 30, Cruzeiro 15, Mirassol 1,2, Bahia 39, Botafogo. Eu não sei porque que o Palmeiras está muito à frente do Cruzeiro se o Cruzeiro é segundo colocado, né? Isso que eu não entendi. Mas é isso, pessoal. Flamengo ontem, primeiro tempo irreconhecível, né? Que soou aí também muitas críticas por parte de jornalistas a Felipe Luiz, não sei porquê, né? Já que no segundo tempo foi a mudança dele que fez o Flamengo vencer, ou seja, o Luiz Araújo, que Felipe Luiz colocou no segundo tempo, garantiu a vitória do Flamengo lá em Itaquera, né? Lembrando que o Flamengo literalmente no primeiro tempo não jogou absolutamente nada, já no segundo, né, tomou uma postura ali de time campeão, de time que quer ser campeão e venceu a partida. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o malvadão líder absoluto. Valeu!